Oi, pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus para nós, para a gente se preparar aí para aquilo que Ele tem para a gente como família Kings Kids para os próximos anos, né? A primeira coisa que eu queria compartilhar é uma experiência que eu tive alguns anos atrás, quando eu estava perdendo a alegria desse movimento, perdendo a alegria de estar participando, perdendo a alegria de estar fazendo campanhas, né? Eu estava indo às campanhas, a gente estava continuando, né, nesse movimento, mas eu tinha perdido a alegria e isso estava me incomodando muito. Aí, um tempo eu fui conversar com o Del sobre isso, abri meu coração para ele e ele me deu um conselho que mudou, né, a minha vida, porque ele abriu meus olhos para o que estava acontecendo, né? Ele fala que quando a gente perde a alegria é porque a gente já aprendeu a fazer. Aí eu fiquei pensando, é verdade, a gente vai para lugares que a gente conhece, a gente vai para os lugares onde a gente é mais confortável, a gente vai e junta as pessoas que a gente conhece e acaba perdendo o princípio mais importante, que é ouvir a voz de Deus. Ele falou, quando a gente para de ouvir a voz de Deus e obedecer, aí a gente começa a entristecer porque a gente faz aquilo que a gente sabe. E a gente perde o chamado principal desse ministério, que é um ministério levítico, é um ministério para fazer as coisas que ainda não foram feitas. Há lugares que Deus ainda não é glorificado naquele lugar. E eu comecei a pensar, e é verdade, eu tinha perdido, né, essa prática de ir aonde Deus estava mandando eu ir, não aonde as pessoas estavam mandando eu ir. É a grande diferença, né? Que a gente recebe muitos convites, mas nós precisamos voltar a esse princípio de ouvir a voz de Deus e obedecer. Kings Kids nasceu disso, Del e Carol, um casal jovem, né, que estavam se preparando para o campo missionário e eles pararam e ouviram a voz de Deus e obedeceram. E aí nasceu o ministério que eu e você estamos envolvidos até hoje, né? Então, eu quero te convidar, né, a ir para esse lugar de ouvir a voz de Deus. E para isso temos três passos que nós precisamos dar, que está lá em Jó 37:14. Né? Diz assim, é uma palavra que Deus estava falando com Jó. Inclina os seus ouvidos a isto, para e considera as maravilhas do Senhor. Aqui nós temos três passos para a gente ouvir a voz de Deus. O primeiro passo é inclinar o ouvido, é inclinar-se para ouvir. Isso quer dizer o quê? Né? Eu não posso ouvir se o meu coração não está preparado. Então, o primeiro passo é preparar o seu coração para ouvir a voz de Deus. Lá em Salmo 139, 23, fala o quê? Sonda e conhece o meu coração. Né? Então, para a gente ouvir, para a gente inclinar o nosso coração, o nosso ouvido, nós precisamos pedir a Deus para sondar o nosso coração. Sondar o nosso coração e mostrar para o nosso coração. E nós vamos ficar surpresos com coisas que tem no nosso coração que a gente não imagina. Nós vamos pedir isso pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela para nós como que está o nosso coração. Lá em Salmo 51:10 fala, cria em mim um coração puro. Né? Nós precisamos voltar a esse princípio de sondagem do coração, de ouvir o coração de Deus, de pedir a Deus para nos sondar e para criar em nós um coração puro. Sem esse coração puro não tem como a gente discernir a voz de Deus. Porque se eu tenho um coração incrédulo, eu não vou ouvir a voz de Deus. Se eu tenho um coração ansioso, eu não vou confiar naquilo que Deus está falando para mim. Então nós precisamos pedir a Deus, a primeira coisa, para Ele sondar o nosso coração. Então inclinar o ouvido, né? Como Deus falou para Jó, Jó, inclina os seus ouvidos a isto que eu estou falando para você. Ouça, não é só ouvir, é ouvir de verdade. E o segundo passo que ele chama Jó, ele fala, inclina os seus ouvidos para isso, para. Eu e você precisamos parar. Estou aqui nos Estados Unidos, uma coisa bem interessante é o sinal do pare, né? Eu sei que tem o sinal do pare aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, as pessoas realmente param, mesmo que não tem carro, movimento, eles param e eles têm que contar mais ou menos 6 segundos na sua mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e seguir. E aí tá todo mundo acostumado. E o pare aqui significa
pare, você tem que parar mesmo, né? Se você não faz isso, brota um policial não sei da onde, simplesmente porque você não parou. No Brasil, né, a gente dá uma olhadinha e já vai, né? E é por isso que nós somos campeões de acidente. Então, se a gente não parar, a gente pode ter acidente no percurso. E se a gente não parar, Deus vai fazer a gente parar, né? E a gente parou, né? O mundo parou nesses últimos 2 anos aí de Covid. E muita gente ficou sem saber o que fazer porque eles não entenderam o pare de Deus. E parar, né? Tem duas coisas aí. Primeiro, parar significa morrer para nós mesmos. Morrer para nossas próprias ideias, desejos, imaginação, vontade, razão, né? Provérbios 3, 5 e 7 fala o quê? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema a Deus e aparta-te do mal. Esse é o conselho que eu quero dar para vocês nessa nova fase, né, do Ministério de King's Kids, nesse novo tempo. É um novo tempo. Pare. Pare. Morra para suas ideias, para seus achismos, né? Morra para aquilo que você sabe fazer. Olha o que Provérbios fala: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema a Deus e aparta-te do mal. Morrer, né, é abrir mão, né? A segunda coisa sobre pare é enfrentar o inimigo agressivamente. Tiago 4,7 fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se Satanás, né, tentou Jesus, quem nós somos na fila do pão para ele não vir atrás de nós? E nós precisamos lidar agressivamente com ele, em nossas intercessões, em nossa batalha espiritual, em nossa vida, né? Nossa vida com Deus, no temor do Senhor, né? Nós precisamos ter o temor do Senhor para a gente batalhar, sabe? Temamos a Deus. As pessoas às vezes querem lutar contra o inimigo e não ganham, porque esquece da primeira parte: sujeitai-vos a Deus, temei a Deus, né? E aí nós vamos sim, né, conseguir ouvir a voz de Deus para esse tempo. É voltar ao princípio, não tem novidade. É voltar ao princípio. É voltar ao princípio. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Como eu ouço a voz de Deus? Com o meu coração limpo. Preparando o meu coração. Pedindo a Deus para sondar o meu coração. Pedindo a Deus um coração puro. Consertando o nosso relacionamento entre Deus e nós. E consertando o nosso relacionamento entre nós e os irmãos. Sem esse amor, sem essa liga do Espírito Santo, não vamos conseguir. Mais do que nunca, nós temos que estar juntos. Mais do que nunca. Então, inclina o coração a isto e pare. Pare. Pare o que você está fazendo e busca a Deus no temor do Senhor. Morra para os seus próprios desejos e lute contra o inimigo. Entre numa guerra espiritual pelo Espírito Santo de Deus. Deus já nos deu as armas. Lá em Efésios, né, que a gente confere tanto com a criançada, essas são as armas. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, né? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito. Deus já nos deu as armas e orando uns pelos outros. E a terceira coisa é observe. Ele fala assim: inclina os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas do Senhor. Considerar as maravilhas do Senhor, né? É observar as maravilhas do Senhor. É isso, né, que Deus está nos chamando como ministério para esse tempo. Para inclinar o nosso coração, para parar e observar as maravilhas do Senhor, né? E para isso, nós vamos usar o quê? É um método que Deus me mostrou tem pouco tempo, o método pássaros e flores. Que método é esse dos pássaros e flores, né? É quando ele fala: observa as flores, observa os pássaros, olha como eu cuido delas. Eu também vou cuidar de você. Observar isso, às vezes a gente está observando as montanhas, os mares, mas Deus se revela nas coisas pequenas, né? Eu sei que nós estamos assim sendo
como é que fala? Uma enxurrada, né? De mídia social, uma enxurrada de likes, uma enxurrada disso, de pessoas. A palavra da moda agora é influencer, né? Ou influência. E aí a gente começa a comparar e ver. Não, vamos tirar os olhos dessas coisas grandes. Vamos colocar os olhos nas coisas pequenas de Deus. Olha o que ele quis ensinar a gente um princípio tão grande de não estar ansioso por coisa alguma, que ele não mandou a gente olhar para as montanhas. Ele falou, olha os pássaros e olha as flores, que às vezes passa até despercebido. Olha como eu cuido deles. Eu vou cuidar de você, né? Eu vou cuidar de você. A matemática de Deus, ela é um pouco diferente, né? A matemática de Deus, ela é totalmente diferente, não é um pouco não. E Deus está nos chamando para multiplicar. Deus está nos chamando para multiplicar novamente. Anos atrás, quando o King's Kids nasceu, Deus nos deu valores, princípios que nós multiplicamos. Deus nos deu estratégias que nós multiplicamos. E Deus agora está nos chamando para multiplicar. Eu lembro quando começamos lá no ano 90, a gente fez 2 equipes de King's Kids. E no ano seguinte, a gente, foi um sucesso, todo mundo foi muito bom, Deus se moveu, muitas igrejas agora conhecem, então no próximo ano nós vamos ter mais 5, 6. Não é assim que Deus multiplica. No ano de 91, uma equipe só que Deus nos orientou a fazer. E essa equipe foi uma equipe que se multiplicou no ano seguinte. Entende como Deus faz? Ele nos chamou para uma equipe só no ano seguinte, de 91, e foi onde a gente recebeu tanto treinamento. E dessa de 91, depois saiu 5 equipes no ano de 92. A matemática de Deus é diferente, né? Ele multiplicou lá 5, né, vezes 2, deu mais de 5.000 pessoas, não é verdade? Que ele alimentou a multidão. É um milagre muito conhecido da gente, né? E eu fiquei pensando um pouco nesse milagre e nós sempre concentramos no pães e peixe, concentramos na multidão, né, e tal. Mas outro dia eu estava lendo e eu me coloquei no lugar do pão e peixe. Geralmente se coloca no lugar do menino, né? O que eu tenho para oferecer para Deus? Mas eu quero te convidar para esse tempo agora, esse novo tempo. Não pergunta assim, Deus, o que eu tenho nas mãos que o Senhor quer multiplicar? Não. Deus, eu sou o peixe e o pão que o Senhor quer multiplicar. Eu sou. Deus quer multiplicar você. Não o que você tem, mas quem você é. Quem Ele criou para você ser. E eu sei que às vezes a gente tem dúvida, né? Muita dúvida do nosso valor, do que eu posso fazer, do que eu consigo ou não. Deus te criou. Ele já colocou em você tudo o que Ele quer para multiplicar para o reino dEle. Principalmente a nova geração. Eu acredito de todo o meu coração que essa nova geração, que a geração de hoje, ela tem tudo para cumprir a vontade de Deus. Porque Deus já deu para ela. Ela precisa descobrir isso. Eu e você somos chamados para ajudar a nova geração a descobrir o seu chamado em Deus, o seu propósito em Deus, quem elas são em Deus. Vamos junto pedir a Deus isso. Senhor, me multiplica. Me multiplica. Deus não está interessado nos nossos programas. Ele já mostrou isso com o Covid. Tudo que é desse mundo, Ele já falou isso várias vezes para nós como King's Kids. Ele sacudiu, Ele tirou. Porque era naquilo que a gente estava segurando, né? E Ele peneirou, na verdade. E eu creio que Deus quer que a gente foque em quem nós somos, em quem Ele criou para a gente ser. E eu acredito que Deus quer multiplicar, sim, quer nos multiplicar. E Ele está nos chamando para esse valor, né? Esse valor de comunidade. A comunidade que nutre, né? Que não é todo mundo morando no mesmo lugar. Mas Deus está nos chamando como Ministério de King's Kids a desenvolver comunidades, relacionamentos verdadeiros e sinceros que permanecem, né? Que permanecem. Então, Deus está nos chamando para multiplicação. Multiplicar, né, a nossa vida nessa comunidade que Ele quer multiplicar. Né? Quem é você nessa comunidade? Eu quero te encorajar a isso. Quem é você nessa comunidade? Não é o que você vai trazer para essa comunidade. Parece meio estranho eu falar isso, mas sabe,
Quando a gente parar, se você parar para pensar mesmo, aí eu tenho o meu valor na comunidade por aquilo que eu trago, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço. Não. Você tem um valor na comunidade por quem você é em Deus. Por quem você é em Deus. Nós precisamos de você nessa comunidade. Tem espaço para você nessa comunidade. Eu lembro quando eu logo entrei em King's Kids, essa sensação de eu pertenço e que eu fui aceito foi muito grande, tocou muito meu coração e já vão mais de 30 anos. Porque essa família King's Kids era um lugar para mim, né, de aceitação e de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Você pertence e você é aceito. Peça a Deus, né, o que Ele quer multiplicar em você e como Ele quer multiplicar você nessa comunidade, né, nessa comunidade que nutre, chamada família King's Kids. Vamos lembrar os passos? Inclinar os ouvidos a isto. Inclina o coração para aquilo que eu estou falando. Inclina o coração para aquilo que eu estou falando, né? E a segunda coisa, pare. A segunda coisa, pare. E a terceira, observe. Esses 3 passos que eu quero te convidar, né, a dar, igual Deus falou para Jó. Né? E o que aconteceu com Jó depois disso? Tudo aquilo que ele perdeu, né, todo aquele sofrimento veio, e veio em muita abundância, né, família, tudo que ele tinha, veio tudo em muita abundância. Então, acho que é um momento para a gente parar agora, realmente, e observar o que Deus está fazendo. Não perder o time, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau!